Muito bem, gente, sejam bem-vindos a mais uma livecast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e importante para as nossas igrejas. Você vai poder usar esse tema, esse assunto para o seu dia a dia, mas em especial para o rumo da igreja, tá bom? E hoje eu trouxe aqui um pastor, um amigo, né, que conheço já há um tempo. Talvez, não sei se ele lembra do primeiro momento que nós estivemos juntos, né, mas já assisti palestra dele. Ele tem aí um trabalho muito importante na Igreja Adventista e eu quero chamar aqui para a conversa o pastor Eliton Barbosa. Pastorzão, seja bem-vindo, amigão. Obrigado, boa tarde, pastor Adriano. É uma alegria estar com vocês no canal Minuto Profético para bater esse papo a respeito de liderança. Ok. Pastorzão, eu não sei se você lembra, mas eu estava fazendo o meu estágio do 4º ano na cidade de Votorantim. Eu era um teologando. E lá nós fizemos uma vigília sobre Apocalipse, e eu falei sobre Apocalipse 13, que para mim já era muito difícil e tal, e eu não tinha noção do que era Apocalipse 17, e você foi lá e falou sobre Apocalipse 17, e eu falei, nossa, rapaz, eu tenho muito que aprender ainda, né? Lembra dessa vigília lá em Votorantim? Lembro, era o pastor Josué, se eu não me engano, o pastor Josué Franco, ou Rubens Mandelli? Rubens Mandelli. O pastor Rubens Mandelli. O pastor Josué, eu acho que estava presente nessa vigília também. E foi na madrugada ali, um momento que eu pensei, um frio tremendo. Eu falei, não vai ter ninguém na igreja nesse momento. Tinha bastante gente na igreja. E eu achei muito interessante. Me lembro, sim. Ah, que legal, rapaz. Eu fazia estágio, cuidava dali da igreja, né? E aí, quando eles falaram assim, pastor, vamos fazer uma de Apocalipse? Eu falei, vamos, tal. Você fala sobre Apocalipse 13? Eu falei, nossa, Apocalipse 13, né? E aí, quando foi falando dos temas, o pastor... o Josué Franco, você está falando, né? Pastor Isso. Josué Franco, isso. Onde ele está, o pastor Josué? Eu sempre vejo as postagens, mas não sei para onde ele está. O pastor Josué Franco é pastor de uma cidade vizinha nossa aqui, chamada Boituva. Ok. A terra do balonismo, do paraquedismo... É um polo nacional aqui. Eu lembro que ele falou sobre as 3 mensagens angélicas. Ele falou, foi o tema dele. Muito interessante. E ali eu conheci o pastor Eliton, e depois tive a oportunidade de assistir concílios, né, que ele falou para nós sobre liderança, inclusive os seus estudos sobre essa área, né, pastor? Fala um pouquinho aí, sua formação, o que você está aprontando da vida hoje, onde você está. Fala para os nossos amigos aí. Vamos lá, bom, eu tenho graduação em teologia e administração, tenho pós-graduação em terapia familiar, mestrado em teologia e concluí recentemente, semana passada, recebi o meu diploma ainda virtualmente, né, do doutorado em ministério pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Então, estou recém-graduado no doutorado em ministério. Legal. E o material que eu estive com vocês ali no concílio, na Paulista Leste, é um livro que talvez, se nós temos anciãos aí, certamente temos anciãos participando, assistindo essa live, é o livro As Duas Faces do Ministério, que é resultado da minha dissertação de mestrado. É um estudo que eu fiz procurando entender qual é o papel do pastor e do ancião nos escritos de Ellen White e como esses papéis eles são interrelacionados e lidam com um aspecto de complementariedade, sinergia, né? Muito bem. Esse foi meu estudo e o livro que tem à disposição aí. E você cuida qual é o seu ministério específico na Igreja Adventista? Você cuida de que departamento? O que você é a sua área? Atualmente eu trabalho como editor na Casa Publicadora Brasileira, sou responsável pela revista Ministério, que é uma revista voltada para pastores e líderes de igreja. É uma revista internacional feita pela Divisão Sul-Americana. Nós fazemos no Brasil, ela é traduzida para o espanhol, atende os 7 países hispanos da Divisão Sul-Americana, que é a área de responsabilidade do escritório que nós temos da Igreja Adventista na América do Sul, mas alcança também os pastores de língua hispana da América Central, os pastores de língua hispana da Divisão Norte-Americana, os pastores de Portugal recebem a ministério em português. Então, hoje em dia, quando você disponibiliza um conteúdo na internet, sabe-se lá Deus onde vai parar isso, né? Só o Senhor sabe, a gente não tem como dimensionar isso. Não tem controle, né? Depois jogou na internet, vai embora. Mas que legal. Eu sei também, eu lembro que eu estava comportando, né, vendendo livros, né? É porque assim, tem muitos ouvintes nossos do podcast e também do canal Minuto Profético que não são do mundo adventista, né?
Então eu estava vendendo livros para poder pagar a minha faculdade. Eu lembro que eu estava na cidade, no Rio de Janeiro, na parte, na região dos lagos lá. E eu lembro de ter visitado um pastor de uma outra denominação. Aí conversando, tal, entrou no assunto, né, sobre adventismo. Eu falei que eu era seminarista, tal. Aí ele falou assim, eu tenho uma revista aqui, rapaz, eu queria fazer assinatura, como que eu faço? E ele mostrou para mim a revista Ministério. Falei, que legal, o senhor tem? Falei, não, eu achei os artigos interessantes, tal. Aí eu falei, o senhor tem que ligar aqui, tal. Eu até consegui um 0800 lá para ele ligar, tal, para ele ver, não sei que fim deu, mas eu achei muito interessante, estava na mão dele, de outra denominação, né? E é assim, um material riquíssimo, né? Para nós pastores, os artigos que vêm, né? É um privilégio ter esse tipo de material, né? E o pastor Wellington é quem cuida aí, né? Que legal. Então nós estamos em alto nível, tirando o apresentador, o âncora aqui, nós estamos em alto nível no nosso podcast aqui. Gente, para quem está ouvindo o nosso podcast, esse aqui é uma livecast, até uma live surpresa aqui que coloquei aqui ao vivo agora. Mas vai estar depois disponível em áudio, editado, gravado, tudo certinho, bonitinho para podcast. Mas também as imagens elas ficarão no YouTube para você poder ver, né, a minha beleza e também o pastor Wellington, tá bom? Muito bem, gente. Nós vamos falar sobre um assunto importante, sobre liderança, né? E falando na questão de liderança, eu queria saber assim, é importante, pastor, Wellington, é importante que nós tenhamos líderes. Se a igreja, se Deus conduz a igreja, se é o Espírito Santo que atua a igreja, né? Todas as pessoas falam assim, não, Deus conduz a igreja. Mas a igreja, quando eu falo de pessoas, grupo de pessoas, é necessário ter um líder, um cabeça, posso dizer assim, abaixo de Cristo? É necessário? Tem que ter isso? Ou o Espírito conduz aí como ele quer? É interessante quando a gente observa o tema liderança na Bíblia, você vai perceber que todas as vezes que Deus quer agitar o mundo, todas as vezes que Deus quer promover transformações que levem à salvação, ele faz uso de líderes. Não existe, Deus não age, ele não manda anjos, ele levanta líderes. Quando ele quer intervir, ele levanta líderes de acordo com o seu coração, segundo o seu coração. Você vai ver isso em toda a história, né? O mundo estava totalmente perdido, Deus levanta um líder, Noé. Depois Deus levanta, tem o dilúvio, né? E aí necessita-se de um novo líder, Deus levanta Abraão. E aí você tem toda a multiplicação ali dos filhos de Israel, o povo está no Egito como escravo, Deus levanta um líder para tirá-lo de lá, Moisés. E depois, Josué. E depois você tem o período dos juízes. Até eu acho muito interessante no período dos juízes, chega um momento em que Deus olha para Israel e ele não consegue enxergar uma pessoa à altura ou capaz de ser um líder. Aí ele escolhe uma mulher estéril, esposa de Manoá, e diz assim, olha, tá para nascer um líder em Israel e eu vou dar esse líder por intermédio de você. Então você vai cuidar da sua gravidez, você vai cuidar da educação desse menino, porque esse menino vai ser um libertador de Israel, e essa é a história de Sansão. Então, quando você vai acompanhando a história do povo de Deus, todas as vezes que Deus quer intervir, ele não manda anjos, levanta líderes. E isso não é diferente hoje, né? Nós vivemos num mundo complexo, nós vivemos num mundo desafiador, e Deus, ele levanta líderes para que as pessoas sejam preparadas para se encontrar com ele, sejam preparadas para servir a comunidade em que está inserida, seja preparada para apontar o caminho que conduz a uma vida plena. Então é impossível você ser igreja sem você ter líderes, né? Jesus, ele começa um movimento dele e num determinado momento ele tem vários discípulos, mas num determinado momento ele sobe o monte, ele vai orar, e quando ele desce do monte, ele escolhe 12 para trabalhar mais intimamente, de maneira mais próxima, para que eles sejam líderes do movimento que ele vai fundar, o que ele funda a partir do ministério dele, né? Você vai para o livro de Atos, você tem 2 líderes de destaque ali, você já tem Pedro na primeira metade do livro, depois você tem Paulo na segunda metade do livro. E aí você vai acompanhando os apóstolos no trabalho deles, você vai até o último, né? João, sendo líder da igreja de Éfeso. E ao longo do tempo, Deus levantando líderes para que se voltem, para que tenham uma intimidade com ele, para que levem as pessoas a se voltarem a Deus
para que possa manter um movimento que se mantenha atrelado à verdade divina, cumprindo a missão até que Cristo venha. Então é impossível haver igreja sem haver líderes ungidos, inspirados por Deus, para conduzir as pessoas ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Quando a gente fala de líder, Wellington, a gente fala de alguém que manda, é ele que é o dono do negócio, é ele que é a palavra final. Como a gente deve entender esse papel do líder, né? Porque veja assim, ó, Moisés, para mim, é um dos maiores líderes. O camarada, além de ser uma pessoa mansa, como diz a Bíblia, né? É uma pessoa humilde, porque ouviu instruções do seu sogro, né? O Jetro, né? E ele conquistou a admiração, né? A admiração do povo, tal. Inclusive, esse é um dos motivos que eu creio que o corpo dele não foi encontrado, né? Senão estaria até hoje lá o pessoal adorando o cara, né? Mas assim, quando eu olho para um líder na igreja, o que eu devo pensar dessa pessoa? A pessoa é a que manda? Qual seria realmente o papel da liderança, do líder? É o que manda, que dá regras? Qual é a função dele? Qual a função? Eu gosto de pensar o seguinte, quando a gente vai para as definições de líder, né, eu tenho a formação em administração, é um assunto que eu gosto de ler quando eu não... É difícil ultimamente eu não ter nada para fazer, né? Naquele momento assim, não, eu não tenho nada para fazer, eu vou ler algo assim, para descontrair, como um hobby, isso tem sido difícil. Agora eu espero que com a conclusão do doutorado, eu espero ter novamente esses momentos, né, de leitura recreativa, vamos dizer assim, de entretenimento. Mas quando a gente para pensar nas definições de líder, as definições seculares, né, e tal, a gente vê algumas ênfases bastante interessantes. Por exemplo, alguns dizem assim, não, quem é o líder? O líder é aquele que tem seguidor. Quem é o líder? O líder é aquele que tem influência e que por isso tem seguidores. Quem que é o líder? O camarada que consegue transformar a visão em realidade. Isso são definições correntes, e eu acho que elas têm aspectos positivos, certamente elas têm aspectos que descrevem. Mas a liderança cristã, ela está num passo além. E ela não segue. Quando você olha Jesus como líder, você vai observar que o paradigma de liderança de Jesus, ele vai de encontro a muita coisa que a gente vê. Como você falou, não, o líder é aquele que manda, né? Eu diria o seguinte, o líder cristão, de maneira especial, é aquela pessoa que, inspirada pelo poder do Espírito Santo, ele consegue se conectar ao coração das pessoas, servindo essas pessoas, né? E quando ele se conecta ao coração dessas pessoas pelo poder do Espírito Santo, ele tem a capacidade de levar essas pessoas a desenvolver os seus dons, os seus talentos, a entregar tudo aquilo que elas têm, tudo aquilo que elas possuem em termos de recursos, e eu não estou falando aqui só de recursos financeiros, pode envolver recursos financeiros também, mas leva essa pessoa a se desenvolver de tal maneira e a se entregar de tal maneira que essa pessoa vive para cumprir uma missão. E essa missão não é algo dela, essa missão é algo que vem de Deus. Eu vejo assim, quando a gente fala de líder, quando a gente fala da questão secular, me corrija isso se eu estiver falando bobeira, né? Mas aquilo que eu tenho lido é o seguinte, visto, né? Por exemplo, no mundo secular, não religioso, né? O cara que é o líder é o Superman, né? É o cara que resolve, é o salvador, é o cara que fala aquilo que tem, não tem papa na língua, ele tem autoridade, enfim, ele é de alguma forma o cara, né? Então as pessoas de alguma maneira entendem o seguinte, peraí, ele está acima de mim, ele tem de alguma forma uma superioridade que eu não tenho. E aí eu vejo muitas pessoas assim, seguidores, seguem esse tipo de líder, né? Isso eu estou falando mais na questão das mídias sociais. Muitos artistas, pessoas aí, têm esses seguidores porque aquele cara representa aquilo que talvez ele queria ser e não é. Então ele acaba seguindo ele. Então, assim, tem esse líder. Tem o líder empresarial, né, que faz de tudo para que você produza, para que você, de alguma forma, contribua com o seu esforço, talento para a empresa X, ou para ele, que ele é o líder da empresa, né, que é o patrão. Mas quando você falou aqui, Wellington, sobre liderança cristã,
é totalmente assim, meio assim, não tem vantagem própria, porque o líder, como você falou, ele vai fazer com que o liderado se desenvolva, entregue a sua vida, seus talentos, seus dons e tudo, não para ele, mas para Cristo Jesus. É essa a diferença, né, que você está falando, né? Sem dúvida. É isso mesmo. O líder cristão, ele investe, pelo poder do Espírito Santo, ele investe no desenvolvimento de outras pessoas, para que essas outras pessoas, elas se entreguem a uma missão que está muito além de todos nós, né? Que é essa missão que vem de Jesus em servir o mundo, em levar as pessoas para o conhecimento redentor de Jesus Cristo, né? Levá-las a pensar não somente numa vida melhor aqui, mas levá-las a pensar numa vida melhor que virá muito em breve, de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, assim, quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, eu queria entrar nessa questão. Por exemplo, eu sou um membro de igreja, então nós vamos entrar agora no mundo eclesiástico, né? Porque o nosso foco aqui é liderança cristã. Eu não sou aquele cara proativo por natureza. Eu sou aquele cara que senta ali, ouve, tá tudo certo, vou para casa, tal. Mas eu percebo assim que hoje e sempre, né, o cristianismo, um dos objetivos é desenvolver em nós a habilidade de criar outros discípulos. Sendo assim, eu me torno um líder, né? Então, talvez tenha alguém aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, que não é líder. E o que a igreja espera do membro comum, ou o que a igreja vê como um líder bom, né? Como que eu posso ser um líder? Mais ou menos seria isso a pergunta. O que você acha, então? Como que um membro de igreja, que talvez não tem personalidade para liderança, então assim, como que ele pode se tornar um líder? O que a igreja espera de um líder? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é que, ainda que você não tenha uma liderança formal, você é líder. Por exemplo, se você é pai, você exerce liderança. Se você é mãe, você exerce liderança, né? No contexto da sociedade, você pode exercer a liderança no contexto do seu bairro, da sua comunidade, da sua rua, no contexto do seu trabalho, enfim. Sempre tem alguém nos observando e sempre tem alguém que acha que nós temos condições de ajudá-lo a crescer, ou não. Né? Nós temos influência, é impossível você não influenciar alguém. E eu acho que até mesmo as próprias mídias sociais, elas demonstram isso hoje, né? Tem uma frase do Humberto Eco, em que ele fala assim, as redes sociais ou o mundo virtual, né? Ela deu oportunidade para que todo mundo tivesse voz, inclusive o maluco da aldeia. Né? Você observa que às vezes a pessoa ela não fala nada com nada, mas ela coloca alguma ideia ali e de repente ela tem seguidor. Né? É um fenômeno que a gente vem acompanhando. Né? Então, aquele camarada que não teria palco numa outra circunstância, ele começa a jogar o conteúdo dele na internet e de repente ele encontra seguidores. Então todo mundo tem um potencial de influência. Agora, no caso do cristão, a gente influencia para quê? A gente influencia direcionando para quem? Eu acho que esse é o ponto. Né? E aí entra o aspecto do discipulado. Né? Dentro da sua influência, seja uma liderança formal ou informal, nós podemos levar pessoas a um relacionamento próximo com Jesus a partir da nossa própria experiência. E aí eu acho muito interessante Paulo, que é um tremendo líder, né, para mim, dos personagens bíblicos, é o meu personagem favorito. Algumas vezes nas cartas dele ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí a gente fala assim, tá, mas Paulo está falando a respeito da conduta dele? Olha, vocês me imitem também, né? Mas tem um elemento assim, olha, vocês vão me imitar não somente naquilo que eu faço, mas na maneira como eu procuro imitar Jesus. Então, se você não consegue encontrar em mim o grande exemplo, e nós nunca vamos ter a nossa vida 100%, né? Sempre vai ter algo a aperfeiçoar, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas olhem para aquilo que eu faço para tentar seguir Jesus. Né? Então, acho que isso é muito importante na liderança cristã. Então, o líder, antes de qualquer coisa, o líder cristão é alguém que procura andar colado com Jesus Cristo. Quando ele anda colado com Jesus Cristo, ele se torna alguém influente. Não por ele,
mas porque Jesus tem a capacidade de atrair as pessoas por intermédio de nós. E isso é muito importante. Por isso que eu volto à definição, né? O líder é alguém que age pelo Espírito, não é alguém que age de si mesmo. Eu acho que esse componente é fundamental para a liderança cristã. Então, você está dizendo que a liderança cristã basicamente é o fruto do relacionamento com Jesus. Porque eu vejo assim, tem muitas pessoas, né, que são simples, não tiveram estudo, não tiveram assim uma educação, né, uma coisa assim de nível, mas elas são tão envolvidas com Jesus, com o seu relacionamento, que naturalmente são pessoas que não ficam sentadas no banco da igreja, né? São pessoas que estão envolvidas ali no departamento da ASA, ajudando, cuidando, tal. E nem sempre você precisa ser o cabeça do departamento para ser um líder, né? E tem pessoas que nem têm cargos na igreja, que são líderes natos, né? Tem esses também, né? Que chega no lugar, já vê... eu lembro uma vez que eu cheguei numa igreja, né? Num distrito muito longe, né? Mais longe aqui. E aí eu cheguei e estava chovendo. Tinha acabado de chover, tá meio chuviscando e tal. E onde a igreja era num lugar bem no interior, que tinha asfalto em algumas ruas, mas outras ruas não tinham, né? E eu lembro que eu cheguei, e aí eu vi, assim, sujo a entrada da igreja, não tinha um paninho ali, e tinha pessoas lá, né, com a mãozinha assim, recebendo, olá, boa noite, e aquela sujeira na frente da igreja e tal. Eu fiquei incomodado, sabe? Falei, meu Deus, não tem ninguém pra pegar um pano. E aí eu lembro que eu entrei, cumprimentei o pessoal, fui lá na frente, falei, vou voltar e vou pegar uma vassoura. E aí quando eu chego lá, eu vejo uma senhorinha que chegou, não tinha cargo nenhum, não tinha nada, mas quando ela olhou aquilo, ela falou, não pode ficar desse jeito. Ela foi lá e catou uma vassoura e começou a limpar, tal. E assim, e aí quando você vai analisar a vida da irmãzinha, não teve estudo, não teve... mas o que ela tem um relacionamento lindo com Jesus. Então, as coisas do pai, ela leva a sério, né? É interessante isso, né? E tem um detalhe aqui, você tem um aspecto da liderança formal e da liderança informal, né? Então, o líder formal, ele depende de aspectos mais específicos para que ele possa exercer a liderança dele, habilidades específicas para exercer a liderança efetivamente. O líder informal, ele lidera pela vida, né? Tem um livro interessante, que não é um livro cristão, mas é um livro bastante interessante que nos faz pensar, chamado Líder Sem Status, do Robin Sharma. É um líder assim, a ideia dele é a seguinte, você vai ser líder, onde você estiver, você pode ser um líder, você pode ensinar, você pode inspirar as pessoas a serem melhores, né? Então essa é uma ideia que está correndo no contexto secular, mas nós temos isso com muita propriedade como cristãos. O discípulo, ele é um líder informal. A partir daquilo que ele vive com Jesus, ele vai atrair pessoas. E quando ele atrai pessoas, ele acaba seguindo. Informalmente, ele acaba respondendo aquilo que alguns teóricos da administração vão dizer. Se liderança é influência, esse líder informal, ele acaba sendo, de fato, um líder, né? Você já cuidou de igrejas, né, pastor? Sim. Você já cuidou, e eu estou cuidando aqui do distrito. E tem lugares, igrejas que nós chegamos, que a gente encontra a liderança. Aí tá lá o ancião, ou o diretor, tal, os líderes do departamento, tal. Aí a gente reúne a comissão. E vai tomar um voto, algo parecido, né? E aí quando a gente começa a falar certo sobre um assunto, geralmente, né, já aconteceu comigo, de a gente não tomar voto, a comissão da igreja não tomar voto, porque precisava consultar o irmão X. O irmão X não tem cargo nenhum na igreja, não é aquele cara estudado, né, o cara da autoridade, mas ele é o cara, ele tem tanta influência, por que ele tem essa influência? Olha, interessante, uma vida de missão, um testemunho cristão exemplar, uma pessoa que tira do bolso, da boca para dar para as outras pessoas, então ele não precisa de cargo, né? Então ele funciona mesmo sem cargo. Agora, como você falou, tem pessoas que ficam na igreja sentados, mas quando dão para ele o cargo, ele entende, fala, então agora estão precisando de mim. Então tem esse outro tipo de líder, né? O importante é servir, né? Em todos os momentos a gente tem que servir, né? Mas assim, agora falando de liderança, por exemplo, eu sou um líder,
sou líder, e estou ouvindo aqui o podcast, estou assistindo a live e tal. Que erros comuns, né, o líder cristão ele acaba cometendo e às vezes não percebe? Porque eu lembro de eu já subir no púlpito da igreja e pedir perdão para a igreja, quando eu era um ancião da igreja, por ter errado. E eu nem tinha percebido. Eu querendo fazer o que é certo, acabei errando, né? E fui lá pedir perdão para a igreja, pedir perdão sem problema nenhum. Mas assim, quais erros comuns que a liderança eclesiástica, infelizmente, acaba caindo e talvez está fazendo e não está vendo, né? O que você pode alertar os nossos ouvintes aí? Bom, eu vou mencionar alguns aqui que eu acho que, bom, todos nós que somos líderes corremos o risco de cometer esses erros e talvez todos nós já tenhamos cometido todos eles. Então eu falo um pouco da minha experiência como líder e também daquilo que a gente acaba acompanhando, vendo acontecer. O primeiro erro que eu vejo na liderança cristã, e que eu acho que a gente precisa ficar bastante atento, é que alguns confundem autoridade com autoritarismo. Eu começo por aí, né? Você até comentou alguma coisa no começo ali do nosso bate-papo, né? Não, é aquele que manda, tal. Tem gente que porque recebe a indicação da igreja, né? A autoridade, né? Como é que é? Aqueles que recebem o poder, a autoridade, acham, falam, agora Exato. eu mando um negócio aqui. Ele foi nomeado para ser o líder do departamento, ele foi ordenado para ser diácono, ancião ou pastor, e agora ele acha que ele pode mandar mesmo. E olha, vai ser desse jeito porque a autoridade foi dada para mim. Então, isso é um erro complicado. E até em alguns casos, nós temos a situação daquilo que nós chamamos de abuso espiritual, o que é algo tremendamente nocivo para a comunidade da fé, é algo nocivo para quem é vítima, é algo nocivo para quem pratica também, porque a gente não está olhando só um lado, né, você tem o outro. Então, esse é o primeiro ponto, confundir a autoridade espiritual com autoritarismo. Né? A igreja, ela investe líderes de autoridade, mas nós precisamos lembrar que a autoridade que nós recebemos é uma autoridade delegada por Deus para o serviço, para a edificação de pessoas. Mesmo quando eu, como líder, sou chamado para lidar com uma situação complexa, que pode envolver alguma admoestação, ou até mesmo alguma disciplina eclesiástica, né? Nós precisamos fazer isso no devido espírito. Né? Não no espírito de, não, vamos fazer para cortar, porque errou, porque isso, porque aquilo. Não é assim. Né? Nós precisamos nos lembrar que, antes de tudo, todo o procedimento da liderança da igreja deve ser um procedimento de edificação e redenção. Então, acho que esse é o primeiro ponto, confundir a autoridade espiritual com autoritarismo. Acho que o segundo ponto, que é muito, muito, muito comum, é que muitas pessoas têm dificuldade de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas não sabem ouvir. Esse é o primeiro ponto. Elas não sabem ouvir. Elas, antes de ouvir, elas já estão dando respostas. Né? Elas já estão querendo dar soluções. Então, acho que o primeiro ponto é a capacidade de ouvir. O diálogo não se constrói se nós não tivermos disposição de ouvir as partes e de termos o coração aberto para visualizar a sinceridade da pessoa que está expondo algo que talvez não seja nem aquilo que eu acredite e que pode estar errado, inclusive. Mas se eu não tiver disposição para ouvir, essa pessoa não terá disposição de me ouvir também. Então, esse é um ponto. O segundo ponto está relacionado com a questão da imposição, né? É a pessoa que se comunica impondo, né? Que está relacionado com a dificuldade de ouvir. Geralmente, quem tem dificuldade de ouvir é porque tem a disposição de falar demais e de impor o seu ponto de vista. Um outro problema de comunicação é que algumas pessoas não sabem expressar as suas ideias. Então, elas se atrapalham, né? Quando elas vão expressar as suas ideias. Tem uma teoria de comunicação, e a gente usa esses conceitos na área da terapia familiar, né? Os paradigmas da comunicação humana. Então, o primeiro ponto é que é impossível você não se comunicar. O silêncio também é comunicação. Então, às vezes, a maneira como a gente usa o silêncio ou como a gente usa as palavras não é a melhor maneira.
O segundo ponto é que a comunicação, ela não se estabelece somente a partir daquilo que se fala, mas também a partir daquilo que não se fala. Então você tem comunicação verbal e não verbal. Além disso... eu tô lembrando, você está falando aqui, eu tô lembrando de pessoas que passaram na minha vida como líderes, né? E também eu exercitando a liderança, né? Eu tinha um líder, né? Quando eu era membro de igreja, não era ministro, né, pastor, e ele tinha uma liderança, assim, bem conceituada na igreja, né? Só que ele tinha esse problema que você está falando de comunicação. E quando você ia falar com ele, você abria a boca, parece que já tinha 1000 respostas para te dar, e na hora que ele às vezes te interrompia, ele não deixava você terminar de falar, ele já fazia o gesto, né? O jeito dele, aí aquilo de alguma forma você encolhia, falei, não, tá bom, irmão, entendi, né? Mas ele não era, hoje eu vejo, né? Ele já descansou no Senhor, mas eu via que ele não fazia por mal, era o jeito dele, né? Ele não fazia por maldade, né? Aí tinha situações que eu ia brincando e aí zoava ele, o jeitão dele falou, Edra, não, mas eu quis dizer isso. Eu falei, não, mas aí eu tô falando, às vezes você nem deixa eu falar e você já ele começava a se movimentar, fazia assim, né? E aquilo, de alguma forma, amedronta quem tá ouvindo, né? E é verdade. E a questão de ouvir, eu já errei como pastor, o Wellington, de chegar numa igreja, ver algo que eles não estão vendo, porque acontece muito isso, o pastor chega de fora, consegue ver algumas coisas que está acontecendo que o povo lá dentro não tá nem aí. Aí, eu vendo por fora, eu chego e falo assim, gente, vamos fazer isso. Eu não tinha ouvido ninguém. Não fui escutar a família, os líderes, eu não ouvi. E isso causou um constrangimento tremendo, a ponto de depois eu ter que visitar família por família e rever aquilo que eu tinha falado para ser feito, né? Então, um líder que não ouve mal, né? E não deixa os outros falar e tem esse problema de comunicação, é tremendo, é um prejuízo mesmo, né? E muitas vezes a gente faz esses erros, Wellington, não por maldade, às vezes por cultura, educação, né? Que precisa ser revisto, né? Sem dúvida. E aí tem um terceiro ponto que eu gostaria de destacar, são 5 paradigmas, mas eu vou fechar em 3 que são aqueles que a gente acaba tendo mais, tem mais implicação, vamos dizer assim, na nossa relação como líderes. Mas é que o sentido ou o significado daquilo que nós falamos é mediado pelo relacionamento que nós temos com as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto quando eu dou palestras na área de família, eu gosto de sempre usar esse exemplo. Se eu estiver numa igreja que eu conheço as pessoas, eu olho para alguém que é muito próximo meu, como já, né, no período que eu estava como pastor distrital, para um ancião de igreja que é muito meu amigo, uma pessoa que está muito próxima, eu digo assim, se eu disser para minha esposa, eu te amo, e se eu disser para o irmão fulano, eu te amo, existe diferença entre aquilo que eu estou falando em relação a um e a outro? A frase é a mesma. Uhum. Mas o que define o significado da frase é a relação que eu tenho com essas pessoas. Então, quando eu falo eu te amo para minha esposa, a relação que eu tenho com ela vai definir a maneira como se interpreta esse eu te amo. Quando eu falo eu te amo para um ancião de igreja, ou para um filho, né, para minha filha, eu tenho uma filha, se eu digo isso para minha filha, como digo, né, ou se eu digo para um irmão da igreja, né, ou se eu digo para um amigo, né, olha, eu te amo, a nossa definição de eu te amo vai ser condicionada à relação que eu tenho com essa pessoa. Então, isso mostra o seguinte, se eu não tenho uma boa relação com as pessoas, ainda que a frase tenha um conteúdo correto, a interpretação dela será comprometida. Então não adianta, veja só, para um líder cristão, né, nós somos pastores, você está no distrito, eu estive no distrito, tenho a minha vida como membro de igreja, procurando ajudar da maneira como eu posso, inclusive, né, sempre nesse período que eu estou como editor, a gente não tem uma igreja por designação da igreja adventista, mas nós escolhemos o lugar e eu já plantei igreja nesse período, já ajudei a construir igreja e agora estou indo para um desafio de uma igreja que está passando por uma dificuldade agora, estou indo para uma igreja com esse perfil para ajudar a levantar a igreja, né? Então a gente vivencia aquilo com as pessoas
E as pessoas elas não vão acreditar nas minhas boas intenções ou no conteúdo que eu tenho para passar para elas, a menos que elas entendam que a minha relação com elas é uma relação de serviço, é uma relação de ministério, de estar à disposição. Então, somente quando eu consigo fortalecer os relacionamentos, as pessoas passam a entender melhor as minhas palavras. Por isso que eu volto à minha definição de liderança. Todo mundo tem uma definição de liderança, essa é a minha, e pode ser que alguém concorde, discorde, aperfeiçoe, para mim dá tudo certo. Mas eu acho que não existe liderança se não houver contato de coração com coração. Porque se o nosso coração estiver ligado, eu comecei meu ministério como pastor associado de uma grande igreja em Curitiba. E eu aprendi algo com o meu pastor titular na época, trabalhei 2 anos com ele, em que ele dizia assim: Wellington, lembre-se sempre de que a mensagem, ela sai do seu cérebro, passa pelo seu coração, alcança o coração do membro e sobe para o cérebro dele. Fantástico isso. Verdade. Isso foi um divisor de águas. Eu tenho um perfil por natureza, eu tenho um perfil mais racional, mais do pensamento e tal, por natureza, né? Mas aquilo foi algo tão transformador para mim que eu pensava assim, eu subia para pregar, o meu sermão era aquele sermão assim, bem acadêmico, bem pesquisado. Não que ele tenha deixado de ser, eu continuo pesquisando, mas eu entendi que se toda a minha pesquisa não for traduzida para a linguagem do coração, e se o meu coração não se conectar com o coração de quem está me ouvindo, para então alcançar o cérebro, para a pessoa raciocinar naquilo, eu tenho um problema. E muitas vezes isso acaba acontecendo quando nós temos que conduzir a igreja num processo administrativo, de liderança, como você falou. A gente às vezes chega com um pouco mais de empolgação, né? Com um pouco mais de vontade de fazer as coisas acontecer, mas a gente se esquece que do outro lado tem um coração que precisa interpretar aquilo que nós estamos querendo fazer. Então, eu sempre digo o seguinte: o ministério não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona de 40 quilômetros. Se você entra com muita força e você sai com aquela explosão de corrida, quando chegar, quem começa desse jeito uma maratona de 40 quilômetros, quando chegar no 5º quilômetro já não está aguentando mais. Mesmo os atletas, se você preparar, você tem aí os 2 atletas que eu vou mencionar aqui de memória, né? Você tem o Usain Bolt, que é um recordista de corridas de explosão, 100 metros, né? E você tem o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um corredor nosso, que é um fundista, é um maratonista. Então, as estratégias de corrida são diferentes. Então, a gente tem que ter essa percepção na liderança, né? Que não é mudar de uma hora para outra. Não, a gente tem que chegar, a gente tem que estabelecer relações, a gente tem que entender o que está no coração do outro, se comunicar de coração para as coisas acontecerem. Eu percebo assim, quando eu chego no distrito, né? Até escutei isso recentemente, né? Quando eu fui apresentado aqui em Caieiras, né? O pastor Arildo, que é o nosso ministerial aqui, ele falou assim, que quando chega o pastor novo, acontecem alguns processos, né? Aí ele fala assim, olha, vocês viram, chegou o novo pastor. Aí com o tempo, passa o tempo, né? Já não é o novo pastor, é o pastor do distrito. Com o passar do tempo, aí já começa a chamar de o meu pastor, né? Então vai aproximando, né? E é verdade. Quando eu chego no distrito, dificilmente eu tomo decisões importantes. Assim, importantes eu falo assim, de mexer com pessoas, estruturas, porque eu não estou qualificado, né? Como você falou, eu posso ter a razão ali, não, 1 mais 1 é 2 e assim e tal, mas muitas vezes a igreja não vai receber, porque eu não ganhei o coração deles ainda, né? Então você está falando para nós de que erros comuns da liderança é ser ditador, porque tem um poder na mão, você manda. Segundo, uma má comunicação, você pode até ter boas intenções, mas se você não souber se comunicar, vai atrapalhar demais a liderança. E um terceiro ponto aqui que você falou é realmente não conquistar o coração, é isso? Não saber, não ter sentimento na liderança, não tratar as pessoas, não coisificar as pessoas, né, mas tratar como pessoas, né, que às vezes as suas decisões podem ferir um coração, né, pode trazer uma tristeza para alguém, não é isso? Exato, e tem um detalhe, né, Adriano, quando a gente trabalha com liderança da igreja, nós precisamos nos lembrar de que somos, com exceção do pastor, que é assalariado, todos os demais são voluntários.
Então, eles estão dando um tempo que eles abrem mão do tempo deles, do tempo para a família deles, para servir a Cristo, para edificar a igreja. Então, por isso que o tratamento, o carinho é muito importante, né? Eu sigo ainda falando dos erros, porque tem mais... Eu gostaria de tocar mais em 3 pontos. Vou tocar... Eu não sei como é que está o tempo aí, mas a gente está... Não, pode ir. Daqui a pouco a gente embala, pega a descida. A gente está na ladeira, está no clímax aqui. Depois a gente baixa a ladeira de uma vez. Maravilha, então. Um outro ponto que eu acho que é um dos principais erros no contexto da liderança da igreja é a falta de delegação. Não delegar, né? Às vezes o líder ele tem aquela coisa de não, eu vou fazer, eu sei como fazer. Só que a gente precisa sempre se lembrar do seguinte, que o líder verdadeiro é aquele que edifica vidas. O líder verdadeiro é aquele que edifica vidas. Então, a minha liderança, ela se torna efetiva quando a vida das pessoas é edificada. E elas não vão conseguir edificar a vida se elas não estiverem, como eu posso dizer aqui, se elas não receberem o poder para fazer aquilo que elas podem fazer, né? Então, veja só, eu uso o seguinte exemplo. Nós temos aqui, o assunto é liderança de igreja, nós temos anciãos de igreja que sabem como dar estudos bíblicos, que sabem como dirigir uma classe bíblica, que sabem como pregar, que sabem como conduzir, de repente, uma reunião administrativa da igreja. Mas se ele não delega isso para outras pessoas que estão sob a responsabilidade dele, sob a liderança dele, como ele vai fazer com que essas pessoas também aprendam a fazer e se multipliquem, né? Então, a verdadeira liderança, ela não se mede por aquilo que o próprio líder faz, mas pela quantidade de vidas que são impactadas e que se tornam outros líderes, que formam outros líderes e assim por diante. Qual que é o verdadeiro fruto da árvore? O verdadeiro fruto da árvore não é a frutinha. O verdadeiro fruto da árvore é uma outra árvore. É para isso que ela, né? O fruto esconde a semente. Se você pegar aquilo ali e colocar no outro lugar, vai germinar, vai virar uma árvore. Então, o líder ele não vai só gerar um fruto, ele vai querer gerar uma outra árvore. E para isso ele precisa delegar. Veja como é interessante a maneira como Jesus lidou com os discípulos, né? Jesus escolhe os 12, e aí tem toda uma estratégia. Tem um livro muito interessante do Robert Poleman, um livro antigo, né? O Plano Mestre do Evangelismo, em que ele trabalha esses conceitos, né? Então Jesus chama, Jesus faz e os discípulos vêm, depois Jesus faz e os discípulos ajudam, depois Jesus faz e os discípulos fazem junto, depois os discípulos fazem e Jesus ajuda, depois os discípulos fazem e Jesus vê, depois os discípulos... Entendeu? Então você começa a se multiplicar. Eu acho que esse é um elemento muito importante. O pastor, ou o ancião, ou o líder de departamento, né, ele tem que pensar o seguinte: as coisas precisam funcionar, mas mais do que funcionar, esse processo todo de fazer as coisas funcionarem deve redundar em outras pessoas que tenham a capacidade de fazer a coisa funcionar. Então isso é muito importante. Quando você não delega, você não investe no crescimento das pessoas. E esse é um erro que, infelizmente, também é muito comum. Eu também veria um outro ponto que esse é bastante sensível, e eu quero ter bastante sabedoria agora para tocar nesse tema. Um dos problemas que nós temos de liderança, muito comum no contexto da igreja, é que a liderança ela envolve você cuidar de tarefas, você ser responsável por tarefas, você zelar por estruturas, mas quando você começa a dar mais importância para as tarefas e para as estruturas, você inevitavelmente vai acabar se afastando daquilo que é mais importante das pessoas. Uhum. E quando você se afasta das pessoas, você se isola. E quando você se isola, você perde conexão com o sentido maior da sua liderança, que é servir as pessoas. A gente precisa se lembrar de que nós não vamos levar para o céu estruturas, que nós não vamos levar para o céu uma lista de tarefas realizadas, embora estruturas sejam importantes, embora tarefas sejam importantes, mas nós vamos levar pessoas. Então, quando o líder ele se foca muito na estrutura, fica muito voltado para as tarefas, para os processos, ele tende a se afastar das pessoas. E quando ele se afasta das pessoas,
ele se afasta da razão dele ser um líder. Então, esse isolamento, ele faz com que, na verdade, ele acaba criando problemas na comunicação, ele acaba criando problemas nessa percepção do coração com coração, né? Então, a gente precisa ter bastante equilíbrio. As tarefas precisam acontecer, nós precisamos dar atenção a elas, nós precisamos cuidar das estruturas, mas nós não podemos nos desligar das pessoas. Elas são a razão de ser da nossa liderança. Um dos papéis, né, do pastor como líder é aplicar, né, a disciplina eclesiástica. E hoje, em tempos modernos, líquidos que nós estamos, né, ninguém quer ser chamado a atenção. Ninguém nem quer saber da bula do remédio porque ali proíbe certas coisas. Ninguém quer, nem quer ver isso. E eu recentemente fui visitar um jovenzinho, né, que está cometendo algumas bobeiras aí e tal, né? E aí eu lembro quando eu cheguei lá, essa é uma das histórias, né? Quando eu cheguei, ele já assustou. Nossa, o pastor veio me visitar. Na cabeça dele, o pastor veio me visitar porque eu tô aprontando, logo ele vem me tirar, remover, disciplinar, né? E eu lembro que eu cheguei lá, rapaz, eu abracei ele, eu conversei com ele, eu dei risada, eu falei e tal, e como você tá, e tal. E aí ele mesmo ficou tão assim que eu falei assim, mas pastor, você vem falar de... Ele mesmo quis falar do problema dele, né? Eu falei, amigão, você reparou que foi a primeira vez que eu vim na tua casa? Você acha que eu teria coragem da primeira vez de vir na tua casa para disciplinar você, amigão? Então eu tô vindo aqui para dizer que eu amo você, que eu gosto, curto muito você, a igreja ama tanto você, que tá chorando por você. Então, nesse momento eu tô aqui para dizer que nós amamos você, se importamos com você, tá bom? Mas por favor, reveja o que você tá fazendo aí, tá? Para que depois eu não precise voltar aqui e tomar decisões burocráticas, que você sabe quais são. Não, beleza, pastor. Então, assim, eu já fiz isso, de visitar alguém pela primeira vez para disciplinar, e foi terrível, cara. Foi terrível, porque eu não tinha palavras, eu não tinha jeito, eu me sentia assim, incapaz, porque eu não tinha vestido a sandália do camarada, eu não sabia o contexto do cara, eu só vim ali para dar um decreto do que a igreja tinha tomado, né? E eu já decidi por mim, no meu ministério, eu vou visitar, pode ser, a igreja está querendo disciplinar, antes de tomar o voto. Não, peraí, gente, eu não visitei, já que a igreja já quer disciplinar, deixa primeiro eu ir lá, conversar com o cara, apresentar a graça para ele e mostrar que realmente nós o amamos, né? Nós o amamos. E o líder que não conhece o contexto, o líder que não convive, que não tem o cheiro dos irmãos, né? Ele não vai ser aceito pela comunidade, chegando e impondo as regras, fazendo as coisas. E realmente, pastor, isso é um erro crasso que tem muitos, né? Eu digo que eu já cometi, e tem muitos cometendo, né? Nunca viu o camarada, nunca foi na casa do cara, nunca tomou um copo de água junto, nunca trocou ideia, e chega lá e toma! E aí, realmente, a igreja não segue esse tipo de líder, não é isso? E esse é um detalhe, sabe? Você falou, não, eu já cometi o erro. Eu acho que todo pastor já cometeu esse erro. Eu me senti melhor agora, viu? Se o camarada chegar, a menos que ele tenha ido para o seminário já mais maduro, já tenha sido ancião de igreja por muitos anos. Agora, o indivíduo que começou o ministério dele na sua juventude, como é o seu caso, como é o meu caso, né? Começamos novos aí o ministério, todos nós já cometemos isso. E eu carrego, no meu coração, situações em que é uma pena não poder voltar no tempo, né? Tem pessoas que eu tenho assim, eu me lembro e é impossível eu não me emocionar e eu falar assim, eu pisei na bola, fiz o que não deveria ter feito, me preocupei mais com a estrutura, o processo e menos com a pessoa. Não que o resultado fosse ser diferente, não é relativizar aquilo que precisa ser feito, mas é você seguir aquilo que precisa ser feito no processo de restauração. Porque depois de um tempo você começa a trabalhar de tal maneira que as pessoas elas entendem o seu papel como pastor, e aí eu volto a falar da conexão coração com coração. Eu me lembro de um caso que eu tive que disciplinar um amigo, né? E eu cheguei nele e nós estávamos nós tínhamos um ministério dos homens, né? Nessa igreja. Nós tínhamos o ministério dos homens e nós nos reuníamos toda segunda-feira
na chácara de um dos membros da igreja para tomar uma refeição juntos. E ali o pessoal ia brincar, tinha lago para pescaria, tinha campo de futebol, mas o grande ponto era reunir para conversar, para contar história. E era um detalhe interessante porque naquele dia, embora eu fosse o pastor deles, a gente tinha um combinado. Né? Naquele dia eu não era o pastor. Né? Então ninguém me chamava de pastor naquele dia e a gente brincava, estou falando aqui de brincadeiras saudáveis, de uma amizade gostosa, daquilo que é importante, né? que a gente aprecia, aquilo que a Bíblia diz, né? Então da coisa saudável, das histórias, e a gente tem muita história para contar desses encontros, situações hilárias, assim, coisas que eu poderia ficar um tempo aqui contando, que não é nada indecoroso, né? Tudo coisas assim, do dia a dia da vida. Mas eu cheguei nesse camarada e eu já tinha acompanhado o caso, mas naquele dia a gente não falava do tema, né? E ele estava ali, ele brincava, e eu brincava com ele, e a gente comia junto, e tá tudo certo. Mas chegou um ponto em que eu precisava, a igreja esperava que algo acontecesse. E aí um dia desse eu cheguei, abracei ele, a gente saiu para um pouco mais distante, era uma chácara, um acampamento, na verdade é um acampamento pedagógico, uma super estrutura, na época ainda em formação, mas hoje uma tremenda de uma estrutura. E eu cheguei para ele e falei, meu irmão, você sabe que nós temos uma situação aí que está complicada. E eu tenho duas alternativas. Uma é esperar que você tome um posicionamento, você entregue uma posição para a liderança da igreja, e a outra é eu ter que apresentar o caso para a liderança da igreja. Você sabe que tem implicações isso daí. E eu não gostaria de ter que apresentar o caso. E ele falou assim, eu entendo, e eu vou fazer o que precisa ser feito. E ele foi e entregou uma carta de renúncia. Eu li a carta de renúncia para a comissão. A igreja tomou a decisão que precisava ser tomada, de acordo com o manual da igreja. A gente seguiu amigo. Normalmente, na segunda-feira seguinte, nós estávamos lá. E depois de um tempo, ele resolveu a situação, eu ajudei ele a resolver a situação. E depois de um tempo, eu tive a oportunidade de reintegrá-lo ao corpo da igreja por meio do rebatismo. E é um amigo até hoje, é alguém, nós estamos distantes hoje, né? Ele está em outro estado, mas é alguém porque eu tenho muito carinho, alguém, inclusive, nesse momento precisa das nossas orações, porque está doente, mas alguém que eu mando mensagem para ele, fala assim, estou orando por você, conta com a gente, e ele responde, olha, eu também tenho orado pelo seu ministério. Então, acho que isso é o que conta, sabe? Porque no final da vida, o que a gente leva? No caso do líder cristão, o que a gente vai levar? Né? Qual é o grande legado que a gente vai deixar? Eu acho que essa é uma pergunta e eu entendo que todos nós, nesse momento, que estamos passando por essa pandemia e a morte tão perto de nós, né? Eu perdi amigos e irmãos nesse período. Eu tenho amigos do tempo da faculdade que estão entubados nesse momento. Né? Talvez, eu acredito que você tenha conhecido um colega nosso que faleceu, ele e a esposa, recentemente. Né? Foi meu contemporâneo, conheço. Então, quer dizer, a gente tem chorado muito. E a gente tem pensado no que nós estamos deixando. Né? Porque uma vez que a iminência de morte é tão perceptível, você começa a pensar, tá, mas e se fosse eu? O que ia ficar? Eu tenho um amigo, era meu irmão, um camarada que foi meu contemporâneo na faculdade, depois nós trabalhamos juntos por muito tempo. Eu saí da associação em que estava, vim para o interior de São Paulo, depois de um tempo ele veio trabalhar aqui com a gente também. Um indivíduo que era evangelista de campo, um camarada que era o coração do tamanho do mundo, né? Alguém que até hoje eu falo dele, isso me causa, é difícil a lágrima, segurar as lágrimas, porque, sabe, era meu irmão mesmo, né? E eu fiquei pensando, ele faleceu, e o quanto as pessoas sentiram a saída dele, a perda dele. E o quanto as pessoas diziam assim, esse homem falava ao meu coração, esse homem me ajudou, esse pastor, ele... E aí eu fico pensando assim, se eu terminar minha carreira como pastor e não deixar esse legado, do que valeu o meu ministério? Se o ministério, em essência, se a liderança cristã, em essência,
é a edificação de vidas. Ele cumpriu a parte dele e deixou um desafio muito grande para nós que o conhecemos, que o conhecíamos, que é investir na vida das pessoas e deixar um legado positivo de cristianismo, de edificação, de apoio. Eu acho que isso é algo que todo líder cristão deveria pensar. Você falando com essas palavras aí, eu lembro, né, de alguns amigos também que partiram, né, descansaram, e o legado que eles deixaram, né, são pessoas assim que em vida, né, por exemplo, eu estava lendo um livro recentemente sobre a reforma protestante, né, falando de alguns revivamentos, tal, aí falando sobre o ministério de Charles Finney, que era um baita de um pregador fenomenal, lendo um livro, ele falando assim que ele pregava para 8.000 pessoas, assim, ó, no ar livre. Eu falei, nossa, ele arrastava multidões, né? E tinha John Wesley que pegava o seu cavalinho, ia andando, parava, falava com 2, 3, depois ia lá com outro, 2, 3, às vezes com umas 10 pessoas, um grupinho pequeno, mas Charles Finney, uma multidão. Porém, esse pregador, o Finney, ele falou o seguinte, que ele olhando para trás, ele diz que o ministério dele foi escrito na areia, porque todas aquelas pessoas que ele pregou, ele não via mais. Agora, John Wesley era tudo um cara organizado, que estava ali estruturando, tentando criar discípulos, tentando deixar um legado. Não que o pregador Finney fez uma coisa errada, não é isso, mas temos diferença de legados, né? Pessoas que se preocuparam com o depois. E o depois, né? E John Wesley deixou um legado fantástico para nós, né? Pastorzão, estamos chegando ao nosso final da nossa live. Quando o assunto... então, o assunto começa a esquentar, a gente tem que terminar. E eu queria, assim, agora, para finalizar, eu queria que você indicasse para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a live, né? Materiais que possa, assim, continuar o processo aqui, né? Continuar o assunto que nós estamos falando sobre essa educação da liderança, como desenvolver o aspecto da liderança. Que materiais você teria, conselhos para dar aqui para a gente encerrar? Legal, eu vou indicar alguns materiais. Nem todos os meus livros de liderança estão aqui na minha biblioteca, alguns estão lá na minha sala, na editora, mas eu vou indicar alguns aqui que eu acho que são muito interessantes, tanto para um nível... vamos dizer assim, iniciante no tema, para quem está no nível médio, para quem está no nível avançado, que já tem compreendido, estudado mais o tema. Vou indicar aqui, em primeiro lugar, esse livro, recém-lançado pela Casa Aplicadora, chamado Líder Sábio, do pastor Alejandro Bulhon. Um livro pequenino, tem 126 páginas, mas ele pega o livro de Provérbios e extrai lições de liderança do livro de Provérbios. Um livro prático para quem é líder de igreja, um prato cheio, muito bom. Livro para a gente ler num sábado à tarde. Um outro livro da Casa Aplicadora, mais antigo, que é muito interessante também, que às vezes passa despercebido no catálogo. É esse livro aqui, Socorro, Estão Me Seguindo. Esse eu já li. Já leu esse livro? Já li. Muito esse bom. Livro do Clinton Valley é muito assim, também um livrinho pequenino, 144 páginas, conceitos muito direcionados para quem é líder de igreja. Eu li, é interessante, esse livro, eu tive contato com ele num período que eu estava fazendo uma classe do doutorado sobre liderança, e a disciplina eu tinha que ler, se eu não me engano, dava umas 1.500 páginas de leitura sobre liderança. Eram, acho que uns 10 livros, e tinha que ler e resenhar, aquela coisa, requisito acadêmico pesado, né? E eu estava lendo, e aí chegou um ponto que eu precisava fazer uma indicação de um livro para a revista Ministério. E eu falei, poxa, eu quero indicar um livro sobre liderança. E não me lembro como foi que chegou às minhas mãos esse livro. Eu falei, vou dar uma olhada nele para fazer uma resenha. E quando eu comecei a ler o livro, eu falei, esse livro aqui sintetiza todas as 1.500 páginas que eu li nos outros. Se eu tivesse lido isso, eu estava resolvido. Um livro muito bom, vai direto ao assunto, muito legal. Um outro livro, que esse é da editora Vida, do Kenneth Boa, esse livro, O Líder Perfeito. Muito bom, também um livro muito prático, com boas ideias, boas sacadas.
Eu diria que esses 2 livros primeiros que eu mencionei aqui são livros para iniciantes e para quem já está na metade do caminho. Esse aqui é um livro para quem está na metade do caminho da liderança. E tem um aqui na Língua dos Anjos, mas não poderia deixar de indicar, que é o livro Servants and Friends, que é um livro publicado pela nossa editora da Universidade Andrews. Esse é um livro maior, tem de conteúdo, 399 páginas, 400 páginas. Excelente livro sobre liderança cristã. Então, esse aqui é para o nível hard, nível avançado. Tem outros livros que a gente poderia mencionar aqui, mas esses 4 livros, para quem está começando, para quem está no meio da caminhada, para quem está no nível avançado, eu acho que são boas indicações que eu poderia dar hoje para vocês. Beleza. E para a gente te encontrar, pastorzão, porque às vezes quer fazer alguma pergunta difícil, né? Não faça para mim, né? Então já procure você nas redes sociais. Como que a gente te encontra, né? No Instagram, Facebook, como que faz você lá? Eu tenho no Facebook a minha conta é Wellington Barbosa. No Twitter Pastor Wellington 7, né? @Pastor Wellington 7. E no Instagram é wellington.vedovelo com 2 L's, que é o meu sobrenome do meio. Então esses são os meus canais aí nas minhas redes sociais. Podem dizer que é canal, porque, enfim, você tem um canal, sempre produzindo conteúdo. Eu tenho uma coluna sobre liderança no portal da Divisão Sul-Americana. Aí a cada bimestre eu lanço alguma coisa ali, algum texto. Tem a revista Ministério, e aí podem me achar também pelo e-mail da revista, ministério@cpb.com.br. Legal. Pastorzão, obrigado, viu? Obrigado aí por nos prestigiar nesse momento. Essa live aqui, possivelmente a gente fez a transmissão ao vivo, mas eu vou tirar talvez para dar uma editada e tal, e depois vou relançar em outro momento aí pro pessoal, porque eu peguei de surpresa aqui o pessoal aqui na live, domingão, né? Não avisei ninguém. Mas, pastorzão, quero agradecer, obrigado, e sempre deixo aí, né, o convite para voltar para falar mais sobre outros assuntos, ou quem sabe ampliar mais ainda o nosso assunto de liderança. Topa vir ou não? Privilégio, vamos lá. A gente com alegria, a gente consegue ajustar as datas aí, as agendas. É um privilégio. Estou à sua disposição. Valeu, gente. Pastorzão, obrigado, viu? Deixa eu despedir da nossa galera aqui. Amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Foi uma alegria poder falar um pouquinho sobre liderança cristã. Então, esse vídeo aqui vai ser editado, depois vai ser postado aí no momento para que vocês possam assistir. E também, essa live vai virar podcast, né? Também vou editar, fazer tudo bonitinho lá tal, para você que gosta de ouvir podcasts. Se você quiser ouvir os podcasts, na descrição desse vídeo vai estar o link do podcast Minuto Profético, tá bom? Um forte abraço para vocês e não se esqueça, Minuto Profético, aqui a profecia faz sentido. Valeu, até mais, gente.